Uma semana após o primeiro ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a tensão segue escalando. Novos países no Oriente Médio foram atingidos e nações europeias começaram a enviar reforços para a região. Com tantos desdobramentos, fica difícil acompanhar a evolução desse conflito. As ofensivas começaram oficialmente no último sábado, dia 28 de fevereiro, quando Israel e os Estados Unidos bombardearam o Irã sob a justificativa de neutralizar ameaças relacionadas a armas nucleares que estariam em posse do país. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that... O ataque resultou na morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos. Khamenei liderava o país desde 1989. E para entender a origem dessa tensão é preciso voltar algumas décadas. Irã e Israel já foram aliados, mas a relação mudou radicalmente em 1979, após a Revolução Iraniana. Na época, o Shah Mohammad Reza Pahlavi foi derrubado por fundamentalistas islâmicos. E a partir daí, o país passou a ser governado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, sob uma ideologia contrária a princípios ocidentais e israelenses. Desde então, o Irã passou a apoiar grupos armados que enfrentam Israel, como o grupo xiita Hezbollah. Mas voltando à crise recente, no mesmo dia da primeira ofensiva, o Irã retaliou com ataques a bases americanas no Oriente Médio. Foram atingidas com mísseis as bases de Al-Udeid, no Catar, Al-Salem, no Kuwait, Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos e a base da 5ª Frota dos Estados Unidos, no Bahrein. Até este sábado, mais de 10 países já teriam sido atacados pelo Irã. Além dos primeiros alvos, também foram atingidos Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, Omã e países para além do Oriente Médio, como Azerbaijão, Chipre e Turquia. Segundo a professora de Relações Internacionais, Karina Calandrin, a forma que o Irã decidiu contra-atacar surpreendeu, levando em conta conflitos recentes nos quais o país esteve envolvido. Na retaliação, o Irã iria atacar Israel, como fez na guerra, em 2025, porém o que surpreende foi o ataque a também outros aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, para além da base militar no Catar, que os Estados Unidos possuem e que já foi atacada também no ano passado. Então, além disso, o Irã atacou outros aliados, então a Arábia Saudita, Omã, Dubai, no Emirados Árabes, então muitos outros aliados, e essa foi a grande surpresa. O presidente Donald Trump afirmou que precisa estar envolvido pessoalmente na escolha do novo líder supremo do Irã. Em entrevista a um jornal dos Estados Unidos, Trump disse que considera inaceitável que o filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, assuma o lugar do pai, cenário considerado o mais provável. Isso porque Trump afirma não aceitar um líder que dê continuidade às políticas do atual regime. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente americano afirmou que não haverá acordo com o Irã, apenas uma rendição incondicional, com a escolha de um líder aceitável para os Estados Unidos. Dias antes, na terça-feira, um dos prédios do Conselho de Ayatollahs, responsável por escolher o próximo líder supremo do país, foi atingido em um ataque atribuído aos Estados Unidos e a Israel. Segundo uma agência iraniana, nenhuma reunião estava sendo realizada no momento do ataque. Para Karina, uma das principais motivações por trás da ofensiva americana seria justamente uma mudança no regime iraniano. A ideia seria que uma nova liderança fosse mais alinhada aos interesses dos Estados Unidos e de Israel. A motivação principal para esse ataque agora, e o momento específico desse ataque é a mudança do regime.
Já foi sinalizado em outros momentos, tanto por Israel e pelos Estados Unidos, que seria muito interessante a mudança do regime, então a queda do Ayatollah Ali Khamenei e possivelmente uma troca de regime no Irã para um regime que seja mais próximo, ou pelo menos que não seja próximo, mas que seja menos avesso aos Estados Unidos e também a seus aliados, incluindo Israel. Em declarações à imprensa nesta semana, Donald Trump também criticou a ideologia e os mecanismos do regime iraniano. O Irã é apenas, eles são malignos, não é só a política, é a filosofia, eles são terríveis, eles mataram 35 mil pessoas, na verdade mais de 35 mil pessoas, e em alguns casos usando armas com metralhadoras giratórias contra pessoas que nem tinham armas, pessoas que não tinham armas sendo vítimas de snipers em prédios e recebendo tiros nos olhos. É uma ideologia muito perversa. Na quinta-feira, o Irã fechou o Estreito de Hormuz para navios dos Estados Unidos, de Israel, da Europa e de outros aliados ocidentais. O local é uma das principais rotas de petróleo do Golfo Pérsico. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por essa região. O embaixador do Brasil no Irã, André Veras Guimarães, explica que essa é uma forma de o Irã aumentar o custo da guerra para os Estados Unidos para assim pressionar o país. Mas isso deve impactar o mundo todo. Neste momento, com as condições atuais, o Irã ele vai aumentar o custo da guerra para os Estados Unidos, tentando forçar, a gente pode dizer, tentar forçar o fim da guerra, mas eu não sei até que ponto o Irã vai dizer que ele quer negociar, né? Mas eu acho que ele vai, em algum momento, querer buscar uma solução para a questão das sanções, né? E agora, quer dizer, agora a gente tem que buscar o fim da guerra, né? Mas o que levou a esse estado de coisas é o programa nuclear e do lado iraniano é a reivindicação de que as sanções fossem suspensas. No mesmo dia, as Forças Armadas de Israel informaram que realizaram ataques também no Líbano, eliminando um dos líderes do Hezbollah. No dia anterior, o país já havia informado que entraria em uma nova fase do conflito, mais intensa e com ataques direcionados à infraestrutura do regime. Países como França, Reino Unido e Grécia se envolveram na questão não apenas demonstrando apoio aos países atacados pelo Irã por meio de comunicados, mas enviando navios e aviões de guerra. Um grau de seriedade, né, quando os países europeus também resolvem apoiar os Estados Unidos e não só apoiar retoricamente, porque também o apoio retórico era esperado, eles são aliados dos Estados Unidos, né, tem uma visão parecida em relação ao Irã, então também vem o Irã como uma ameaça, não uma ameaça tão imediata quanto Israel e Estados Unidos, mas não veem o Irã como um país pacífico. Apoiaram as sanções que foram aplicadas contra o Irã, então era esperado um apoio à operação, mas não um apoio militar, né? Não era esperado que eles enviariam caças, a França enviou um porta-aviões, então não era esperado esse tipo de apoio. Quanto ao futuro do conflito, ainda é difícil prever quanto tempo ele poderá durar. Especialistas trabalham com a possibilidade de uma escalada ainda maior e de uma guerra prolongada, cenário admitido pelo próprio presidente Donald Trump. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Para o embaixador André Veras, não é possível prever se haverá ou não uma queda do regime, mas ele avalia que o envolvimento de novos atores pode agravar ainda mais o conflito. A queda do regime, se vai cair ou não, isso é uma questão que o tempo vai demonstrar. Mas o que eu posso dizer neste momento é que os ataques estão aumentando em força, em potência e até aumento em número de ataques, né? A gente pensava que
já tinham chegado numa escala já bastante grande, mas essa noite foram muitos e ataques muito potentes, mas o regime ele é muito bem estruturado, né? Então, se nós pensarmos hoje nas condições atuais, o conflito tende a se agravar, porque vários outros atores estão sendo envolvidos no conflito. Até esta sexta-feira, estimativas indicavam que o número de mortes no Irã já passava de 1.000 desde o início dos ataques. Segundo a mídia estatal iraniana, ao menos 1.230 pessoas morreram no país. De acordo com a ONG Human Rights Activist, pelo menos 1.168 civis estão entre as vítimas, incluindo 194 crianças. Em Israel, foram relatadas 9 mortes de civis após o impacto de um míssil iraniano perto de Jerusalém. Os Estados Unidos confirmaram a morte de 6 soldados. No Líbano, ataques israelenses deixaram ao menos 77 mortos, segundo o Ministério da Saúde do país. Para seguir acompanhando os desdobramentos desse conflito, se inscreva em nosso canal do YouTube, acesse o portal metropolis.com e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais.